Então, ó, a paciente queria fazer apenas botox para corrigir. Então, vamos lá, pessoal. Uma paciente que vem para a gente com uma queixa de sorriso gengival. Ponto. Não interessa se você vai tratar essa classe 2 que ela tem para classe 1. Não interessa se você vai corrigir a mordida profunda que ela tem. Não interessa. Se você não tratar esse sorriso gengival dela, não vai ter satisfação por parte do paciente. Então você não vai satisfazer os anseios e desejos do paciente quanto ao tratamento. Tá? Então uma paciente que vem para procurar fazer botox, que é uma solução que também é válido, mas tem suas indicações. Tá? Então geralmente nós traçamos ali a estratégia para botox quando a paciente tem uma oclusão estável, uma oclusão agradável, um sorriso ok, porém ao sorrir, ao expressar ali o sorriso, um sorriso social, levanta demais a musculatura peribucal e expõe muito a gengiva, tá bom? O que não é o caso dessa paciente, que é uma paciente vertical, é uma paciente que tem deficiência de selamento labial. Reparem a face dela, olha só, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Outra coisa, paciente que não quer cirurgia, mas aceitou fazer aumento de coroa clínica. Beleza. Então, seguinte, você anota isso, mas isso não quer dizer que você não vai ter que passar para ela o real problema, tá bom? Então, se é um paciente cirúrgico, não me interessa se ele quer ou não fazer cirurgia. É minha obrigação orientar a ele que o caso é cirúrgico, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui, né? O que mais que tem nessa paciente? Eu vou desativar os comentários só para mostrar uma coisa para vocês. Será que o Botox seria indicado para essa paciente? Porque, vejam bem, ela tem deficiência de selamento labial, ela é vertical, a FAI dela é super aumentada, olha o terço inferior dela como é aumentado. Né? Então, vejam bem, ela está forçando a musculatura peribucal para fechar. É um selamento que não é passivo, tá bom? Então, se fosse um caso para Botox, seria um caso em que ao sorrir ela expõe gengiva, ponto. Mas nós temos uma paciente na seguinte situação, olha aqui, ó. Ela tem um sorriso gengival, mas ela apresenta uma mordida profunda com um desnivelamento do arco superior. Serginho, como que você sabe isso? Olha na foto lateral o degrau gengival que ela faz no arco superior. Então, se você for traçar uma linha no arco superior, eu já fiz isso em outras lives, em outros planejamentos, de desenhar, hoje eu não tive tempo de fazer isso, de desenhar essa linha no zênite gengival e olha quando chega no canino já dá uma baixada, no canino, nos incisivos ele baixa, tá bom? Então você nota que ela tem ali um arco superior invertido, né? Tem um arco superior invertido. Então é preciso corrigir essa curva superior, tá? Que está ocasionando aí uma mordida profunda. E é só isso, pessoal? Não, ela é classe 2, bilateral. Então ela é portadora de classe 2 bilateral. Tá? Então essa é uma informação importante. Mordida profunda, classe 2 bilateral. Já vimos que ela tem ali uma extrusão dos ânteros superiores. Então isso precisa ser nivelado e isso bate muito, isso vai junto ali com o sorriso gengival, né? Converge para o problema estético dela de sorriso, que é o sorriso gengival. Então, com certeza, esse sorriso gengival está sendo promovido por esse deslocamento, né, extrusivo dos ânteros superiores. Tá bom? Esse é um caminho para fazer o tratamento desse sorriso gengival. Então vamos lá. Aceitou o aumento de coroa clínica. Será que o problema desse paciente é coroa clínica? Repare que ela tem uma altura boa de incisivos. Talvez o lateral ali 12 precise um pouquinho mais acertar ali, de repente ele merece um pouquinho de gengivoplastia para equiparar com o 22, mas não é o ideal você resolver o problema dela fazendo uma gengivoplastia somente, tá ok? Porque se essa paciente não tiver excesso, tá, de gengiva, né, na área livre ali do sulco, você vai ter que fazer não só uma gengivoplastia, mas um aumento de coroa também. Então você perde inserção óssea desse dente porque você tira osso, tá certo? E tem um problema muito grave acontecendo com essa paciente, que eu não sei se vocês perceberam, eu vi ali que a Mari percebeu, que ela comentou, né? Que é isso aqui, olha. Ela tem um quente oclusal,
Olha a diferença, olha a inclinação do plano oclusal dessa paciente. Será que o Botox resolveria isso? Você ia fazer mais Botox de um lado do que do outro para poder conseguir esconder essa gengiva de maneira adequada? E o problema é o plano oclusal também que está inclinado. Não é só o plano, o alinhamento de zênites gengivais. Nós temos também a inclinação do plano oclusal, um quente oclusal aí acontecendo. Tá? Então não tem jeito. Aumento de coroa vai resolver esse problema do plano oclusal? Não. Botox vai resolver o problema do plano oclusal e o excesso maxilar que essa paciente tem, essa mordida profunda? Não. Tratamento ortodôntico. Ortodôntico. Tá bom? Até mesmo por uma impacção cirúrgica, não seria legal. Não seria legal, teria que impactar de maneira assimétrica. Né? E se o problema é radicular, não adianta você querer inclinar toda a peça óssea. Né? Você vai terminar com dentes desalinhados. Então você tem que nivelar esse plano oclusal, independente se vai ou não fazer uma cirurgia. Tá bom? Se vai ou não fazer ali botox, aumento de coroa, você precisa nivelar esse plano oclusal. Uma vez que você precisa nivelar esse plano oclusal, corrigir esse quente, né? Promover um movimento ali de roll nesse plano oclusal, a partir do momento que você tem que corrigir uma classe 2, uma mordida profunda, tá? E uma faia aumentada, não vejo por que não fazer tudo isso ortodonticamente. E só, e ponto. E sem botox, e sem aumento de coroa clínica, e sem cirurgia ortognática. Tá bom? Porque veja bem, olha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o slide. Olha o perfil dessa paciente. Olha como ela força para fechar o lábio. Então, o que você precisa para promover um selamento labial passivo dessa paciente, ou chegar o mais próximo disso possível? Diminuir a FAI. Tem como diminuir a FAI ortodonticamente? Sim, impacção de maxila. E não é isso que você precisa fazer para corrigir o sorriso gengival também? Também. Então, veja como há uma sinergia, né, entre a tua opção terapêutica ideal e a solução dos problemas do paciente, ok? Então você trabalhando como você faria ali no caso a abordagem de impacção de maxila, mini implantes, e aí você consegue trabalhar de forma assimétrica para corrigir esse quente. Então você intrui mais um lado do que o outro. Como que eu faço isso? Você pode fazer primeiro a correção do quente e depois continuar impactando essa maxila. Ou você pode impactar tudo, depois segurar com o amarrilho só um lado e o outro continuar fazendo intrusão. Então você pode fazer de duas alternativas, aí fica a gosto do cliente, sal a gosto. Beleza? Vamos lá. Olha aí a tele da paciente. Ó. Olha como estão divergentes esses planos maxilar e mandibular. É uma super altura facial ali, uma super altura facial antero inferior. Tá bom? Então uma FAI muito aumentada, certo? E um padrão de crescimento, né, teoricamente ali está ok esse ângulo goníaco, não é um ângulo goníaco que chama atenção por estar muito aberto, ele provavelmente está aberto, mas discretamente, suavemente aberto, vai. Ou seja, responde bem a essa autorrotação da mandíbula. Agora, é claro que no arco inferior nós temos uma compensação já feita. É possível que essa paciente já tenha sido submetida a tratamento ortodôntico. Deixa eu abrir os comentários aqui para ver o que a Flávia vai falar aqui em relação a histórico prévio de tratamento ortodôntico. Fala para mim aí, Flávia, essa paciente aí já foi submetida a tratamento ortodôntico previamente? Deixa eu falar oi para a galera. Oi, Vanessa. Olha aí a galera do Team Sniper. Valmir. Fala Marcelo, fala mãe, beleza, é Team Sniper também, minha mãe também é Team Sniper. É isso aí, Mari, rola um quente também, né? Chama muita atenção. Ó, nunca fez tratamento ortodôntico, uma compensação natural então ali desses incisivos. Vou desativar aqui novamente. Lembrando que quando está desativado os comentários, gente, vocês podem tocar ali no botãozinho, no balãozinho de perguntas, né, e escrever algum comentário pertinente que aparece uma notificação para mim, eu já abro aqui, tá? Porque eu desabilito os comentários para a gente poder ver com mais clareza os detalhes ali da imagem. Às vezes os comentários tampam ali parcialmente essa imagem ou totalmente. Mas enfim, a partir do momento que você faz essa correção,
faz essa impacção, que não precisa ser tão grande, tá? Não vai ser uma impacção muito grande. Vai ser o suficiente para promover um giro. Provavelmente esse giro não irá corrigir toda a classe 2, porque ela tem uma meia classe 2, uma classe 2 ali de 3 milímetros e meio, 4 milímetros, tá? Uma meia classe 2. Então você ali não vai ter um giro tão grande a ponto de corrigir toda essa classe 2, mas eu tenho certeza que vai chegar a um quarto de classe 2, você vai transformar ali para paciente ali, coisa de uma classe 2 ali de 1,5 mm, 2 milímetros de classe 2. Tá? Então uma classe 2 que depois é facilmente corrigida, né? Às vezes somente com o uso de elásticos, mas para que você conseguir fazer isso, você precisa corrigir primeiro, Flávia, essa inclinação, essa projeção dos incisivos inferiores. Tá? Então nota que os incisivos inferiores estão muito projetados. Você não tem ali, apesar de ter uma meia classe 2, você não tem um overjet de classe 2 ali. Por quê? Compensação natural ali dos incisivos inferiores. Então você precisa, né, fazer ali uma verticalização desses incisivos, corrigir esses incisivos. Não tem diastema, olha aqui, ó, para você corrigir a posição desses incisivos. Então você ali ou vai promover uma retração, né, em massa do arco inferior, para verticalizar esses incisivos, e aí você precisa de mini implantes também para fazer isso. Você pode fazer isso aí com 2 mini implantes em buccal shelf, fazendo essa retração total do arco inferior, ou você pode optar por fazer desgastes interproximais. Eu particularmente, eu jogo o IPR, né, o desgaste interproximal, o slice, o stripping, como você chama, ele vem sempre numa última possibilidade ali. Eu não uso ele como primeira opção, tá bom? Então eu tentaria, obviamente, promover uma retração desse arco. Claro que a nível de canino isso iria acentuar essa classe 2, tá bom? Mas aí depois com os incisivos verticalizados nós conseguimos melhorar isso aí, tá certo? Então é uma possibilidade, tá? Então olha aqui, ó, 2 buccal shelves inferiores, tá bom? Então Mari, nossa sniper 5 estrelas aí, respondeu aqui pra gente. E você deve estar perguntando, nossa, buccal shelves, o que é isso? É o plural de buccal shelf, tá? É assim mesmo que escreve. Mari acertou na alternativa, quer dizer, não tem, tá, vai, a alternativa certa e errada, isso era o que eu faria, tá bom? Acertou na alternativa e acertou na grafia também, porque é buccal shelves, tá? É assim que escreve o plural. Beleza? Então é isso aí. Tá? Eu iria para esse caminho. E claro que quanto mais classe 2, quanto maior o gap de classe 2 que você cria, né, mais você pode ter de rotação mandibular, mais impacção você pode fazer. Tá? Então eu acredito aí que é bem-vindo, né, uns 3 milímetros aí de impacção dessa maxila, que é uma impacção razoável, né, promovendo aí o giro mandibular. Lembrando que no buccal shelf você também tem intrusão posterior, então você promove também um pouco mais de giro dessa mandíbula. Então repare que toda essa mecânica ela é sinérgica, né? Esses movimentos sinérgicos, proporcionando ali tudo isso, uma diminuição da FAI, uma melhora do sorriso gengival, melhora não, uma correção total desse sorriso gengival, tá? Essa correção, tudo caminhando para a correção da classe 2 também. Tá? É uma paciente também, Flávia, que você, como vai ter já os mini implantes posteriores, você pode estar promovendo também, né, uma distalização também superior, já que você já vai ter os mini implantes posteriores. Se forem extraalveolares, você pode também fazer correção dessa classe 2 remanescente após a impacção e o giro e a autorrotação da mandíbula. Você pode continuar e fazer distalização, inclusive fazer... Deixa eu só colocar o carregador aqui do celular, que mais uma vez eu esqueci de carregar. Então eu tenho casos em que eu faço simultâneo, tá bom, Flávia? Simultaneamente eu faço tanto a impacção quanto a distalização, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, não acaba a bateria agora não. Ó, deixa eu abrir uma pergunta aqui do Gabriel. Fala, Gabriel. Beleza, meu querido? Essa retração inferior feita com que arco para promover lingualização dos incisivos inferiores?
Você quer fazer uma inclinação descontrolada? Você pode fazer com um fio mais fino, 16/22, até mesmo um fio redondo, 0,20 de aço. Mas quando você faz a retração completa, é interessante você ter algum controle disso. Porque quando você faz de forma descontrolada com fio redondo, não é só a coroa que vai para trás, é a raiz que vai para frente. E aí você começa a correr risco de criar problemas na cortical óssea vestibular. Então é interessante fazer com maior controle. Então eu gosto muito de fazer com 19/25, tá bom? 19/25. Então vamos lá, vamos responder agora aqui as perguntas da Flávia. No superior serão quantos mini implantes? Vamos lá, Flávia, você vai precisar de 2 anteriores interradiculares para fazer a impacção na anterior, que esses são os mini implantes que nós usamos para corrigir o sorriso gengival, tá? E para fazer a impacção na área anterior. Na área posterior, aí você pode fazer 2 mini implantes em IZC, porque você já aproveita eles para fazer a distalização. E por dentro você precisa de uma barra para controlar a vestibularização durante a impacção. Eu gosto de ter controle máximo, então eu coloco mini implantes por palatina também. Então o que mais me agrada é fazer a impacção com 2 anteriores, 2 mini implantes posteriores, que nesse caso, como tem uma classe 2 significante, você vai precisar distalizar, então é melhor que seja buccal shelf. E 2 mini implantes no palato, fazendo impacção por palatina também, tem maior controle, tá bom? Mas não tenho uma pecinha, não tenho um adaptador para fazer no palato. Ok, faz com os 2 em crista infrazigomática e usa uma barra palatina rígida, tá? Passiva, para conter a vestibularização que esse movimento intrusivo posterior vai causar nos molares, nos posteriores. Beleza? Então, é isso aí. Beleza aí, Flávia? Foi? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de imagem. Então, Gabriel, respondi a tua pergunta também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de perguntas aqui, ó. E na maxila, 2 IZCs com um interradicular anterior ou 2, já que a mecânica é assimétrica? 2, Mari. 2, porque precisa, para você impactar, ela vai ter que intruir também no MA, no lado esquerdo, tá? Tem que ser no lado esquerdo também. E aí segura com o amarrilho de um lado e faz do outro, tá bom? Não solta um lado para fazer do outro para correção assimétrica assim não, tá? Na região anterior, beleza? Se você não segura com um fio de amarrilho ali, um conjugado do mini implante aos dentes após a intrusão, quando você puxa um lado você angula muito os dentes, tá? Já faz todos os mini implantes logo no início? Não, eu gosto de começar a impacção no 19/25 de aço, mais controle, tá? Então eu deixo para instalar os mini implantes mais ao final. O que eu faço? Já planejo com a periapical se eu tenho os espaços interradiculares anteriores, porque se eu não tenho, a minha colagem eu já colo compensado para poder fazer divergência radicular e eu conseguir colocar com segurança esses mini implantes na área anterior. Quando chega no 19/25, você já tem toda a angulação preparada ali para você dar sequência. Tá bom, Flávio? Deixa eu ver o que mais de pergunta aqui. E na maxi... Não, esse aqui eu já respondi. Vamos ver aqui. Doutora Maísa Macedo. Oi, Maísa, tudo bem? Ó, quanto tempo para conseguir esses 3 milímetros de impacção? Eu considero uma boa taxa de impacção, de intrusão, em torno ali de 0,2, 0,3 milímetros, né, a cada 28 dias, a cada mês. Tá? 0,3 milímetros por mês. Então eu acredito ali que 10 meses de impacção para você conseguir. Claro, tem casos que vai mais, tem casos que você vai ali meio milímetro, né, por mês, mas são casos raros. Então eu costumo calcular em torno disso, tá? 0,3 por mês de intrusão. Lembrando que os posteriores é um pouquinho mais lento que os anteriores vão mais rápido, tá bom? Vão melhor. A barra distante no palato, ó, o José Benevides está perguntando aqui, ó. E aí, José, tudo beleza? Tudo bom? Barra distante do palato? Sim, distante do palato. Porque durante o movimento de intrusão, se você não distanciar essa barra, ela vai acabar empurrando ali, fazendo pressão na mucosa e a mucosa acaba invaginando essa barra, tá bom? Eu já tive caso assim, tá? Eu aprendi na dor. Os anteriores serão entre lateral e canino? Eu gosto de colocar entre lateral e canino,
tá? Eu gosto, eu prefiro, eu aconselho sim, fazer entre lateral e canino, tá? Gabriel aqui, fazendo a distalização ao mesmo tempo não teria risco das raízes anteriores tocarem nos mini implantes? Provavelmente é isso, né? A pergunta ficou grande, não apareceu aqui. Os anteriores tocarem nos mini implantes? Não, porque ele vai para trás. Você não vai distalizar ele fazendo isso, né? Então você não vai movimentar os incisivos, tá? Vou simular as raízes para o lado, você vai jogar eles para trás. Se o mini implante está aqui, você vai jogar eles para trás. Agora, o mini implante anterior, ele acaba que é um movimento antagônico da retração. Então, quando você faz um movimento intrusivo, ele intrui vestibularizando. Então, quando você faz um movimento de distalização, você tem ali um movimento intrusivo antagônico a ele. Tá? Então, eu prefiro, né, às vezes, fazer distalização de canino para trás e depois só trazer os incisivos depois que eu faço a correção ali do sorriso gengival, que é o impacto na região anterior. Tá bom? Mas aí também nada que um pouquinho mais de tempo não resolva, tá? De mecânica. Ó, aí a Roberta perguntou assim: oi Roberta, beleza? Perguntou aqui, ó. Então devemos iniciar impacção na posterior e depois na anterior ou ao mesmo tempo? O que eu tenho feito agora? Posterior primeiro, porque eu percebi e o meu amigo grande professor André Wilson Machado me alertou também sobre isso. Ele falou: ó, Serginho, 4 meses posterior para depois começar os anteriores. Tá? Então eu tenho seguido isso. Tá? Nossa, o cheiro tá maravilhoso dessa comida aí, amor. Caramba. Galera, o iFood chegou. Essa é a boa notícia. Tá? Então eu inicio primeiro os posteriores. Já iniciei muitos casos ao mesmo tempo e aí eu percebi realmente que acaba indo o anterior primeiro e pode gerar uma mordida aberta ali. Mesmo que essa impacção fosse unilateral, você faria entre lateral e canino ou entre os prés? Não, Silvana, sempre tem que ter os componentes de intrusão anteriores e os posteriores. Eu não faço entre pré, eu faço lá no extremo posterior, então entre os molares ou entre primeiro molar e segundo pré, e aqui na região anterior entre canino e lateral ou entre lateral e central, tá bom? O que eu venho experimentando agora é fazer só com os mini implantes posteriores e usar cantilevers de intrusão no setor anterior. Eu estou tentando ver se dá certo eliminar esses 2 mini implantes anteriores aqui, tá bom? Mas eu ainda não tenho ainda uma, digamos, uma conclusão, né, uma opinião formada sobre isso, então eu prefiro continuar orientando e fazendo do jeito clássico como eu venho fazendo há alguns anos atrás já, tá bom? Exo dos terceiros molares superiores para facilitar a distalização? Sim, sempre procuro fazer extração dos terceiros molares para facilitar a distalização, tá bom? Uns trabalhos aí já mostraram que os terceiros molares acompanham, tá? Acompanham. Quando está o germe dentário, o germe acompanha, você não impacta o terceiro molar como a gente achava antes, né? Mas nesse caso que o dente já está formado, e olha só, já estão os inferiores já estão impactados, digamos assim, ou em vias de impacção, então já tem que tirar os terceiros molares mesmo para fazer essa correção aí. Tá legal? Ó, impacta posterior, impacta anterior, distaliza posterior e depois distaliza anterior. É assim a sequência? Mais ou menos, Flávio. Eu diria que assim, ó, você faz impacção posterior já distalizando, tá? Já começa a fazer a distalização e impacção ao mesmo tempo. Daí, você pode fazer total, tá? Distalização completa. Quando você tem ali uns 3, 4 meses de impacção posterior, aí você monta os anteriores para impactar também. Se você achar necessário, aí você segue a distalização de canino para trás e depois só retrai os 4 incisivos. Tá? Eu tenho percebido que assim vai mais rápido. Tá bom? Alavancas longas para essa intrusão anterior. As alavancas longas para essa intrusão anterior, você observou mobilidade nos molares? A intrusão anterior é apoiada nos mini implantes extraalveolares posteriores. Então, assim, entendi, eu acho que você quis dizer a alavanca promovida no próprio fio contínuo, né? Então, eu não observo, Juan, porque os molares são intruídos juntos, então eu não vou fazer isso aqui no fio, olha. Eu vou fazer isso, né? Então, praticamente começa aqui no posterior e o anterior vai acompanhando, tá? Então,
Não tem mobilidade, tá bom? Não tem mobilidade nenhuma. Não quer de forma alguma extrair os terceiros molares. Flávio, esquece, cara. Esquece. Fala assim, então, olha, desculpa, mas não consigo te ajudar. Né? Não quer operar. Tá muito de quero. O paciente tem que entender que você não pode fazer o que ele quer, você tem que fazer o que é melhor para ele. Entendeu? Se extrair terceiros molares for uma condição impeditiva para tratamento, é melhor você nem pegar. Você vai sofrer ali, a não ser que você cobre aí uma boa grana para você ficar ali uns 6 anos com esse paciente aí para você tratar. E outra coisa, terceiro molar aí já está dando problema, já está em vias de dar problema, tá? Se for retrusão mandibular, como avançar a mandíbula? Cirúrgico. Simples, Valmir. Tá? Se o problema é retrusão mandibular e a paciente quer mento, se você quer crescimento mandibular no paciente adulto, cirúrgico. Você pode camuflar com mecânicas, como por exemplo, reposicionamento dentoalveolar anterior com propulsor, que eu não curto muito, ou avanço com triade gel, com pistas posteriores, que é o que eu gosto mais. Então eu vou colocando blocos e pistas de triade gel para avançar dentoalveolarmente a mandíbula, mas é dentoalveolar. Você avança a postura, depois a musculatura recaptura a mandíbula novamente para trás e a porção dentoalveolar fica mais anteriorizada. Então é isso que acontece, tá bom? Se quer crescimento mandibular efetivo, ósseo, mento, projeção de hipogônio mesmo, cirúrgico, tá? Vamos lá, o perfil do paciente permite a distalização superior para correção da classe 2? Eu considero que sim. Ela força muito para fechar a boca. Se você olhar na tele, né, ela tem uma projeção que permite isso. Só que ela saiu na foto assim, ó. Então não dá para a gente ver. O perfil dela está forçando. Aí por isso que sai aquele sulco nasolabial reto, né? Até mesmo convexo, porque força. Eu vou tentar fazer aqui, vai ficar ridículo. Mas é isso aí, entendeu, Gabriel? Então é isso aí, ó. Não dá para extrair terceiro molar, não dá para tratar. É isso aí, Mari, pista inclinada, tá? É isso aí. Beleza então, Flávia? Beleza então, galera? Fechou então, hein? Fechou então. Recado de hoje, a live de amanhã será mais tarde também, tá? Amanhã será um bate-papo, um papo de sniper, um bate-papo com a professora doutora Roberta Randen, radiologista e ortodontista, e eu vou falar sobre protocolo de segurança MARP, protocolo MARP, quais são as considerações importantes para a execução do MARP. Então amanhã o tema é MARP e vai ser 9h19, tá bom? Um horário aí solicitado pela professora Roberta, né, que tem filhinho neném e precisa finalizar todo ali o processo dela de colocar as crianças para dormir. Eu entendo bem como é isso, na época da pandemia, que estava só eu e Gabriela aqui o dia inteiro, o tempo todo junto. Eu estava extremamente participativo nessa rotina noturna das crianças. Então as nossas lives durante no início da pandemia, né, nós ainda estamos na pandemia, mas no início da pandemia, nossas lives eram 9, 9h30, né, até para eu conseguir terminar a rotina das crianças, então eu sei como é que é, em respeito a isso. Eu acatei o horário dela, então amanhã a gente vai começar 9h19 em ponto a nossa live do Papo de Sniper, falando sobre MARP. Ó, Salazar falou aqui, ó. Lê a minha pergunta. Desculpa, eu não vi tua pergunta. Deixa eu passar aqui para cima. E se precisar de impacção de um M-arco só, onde posiciona os mini implantes? Então, eu falei isso já anteriormente, né? Eu respondi já essa pergunta aí antes, falando o seguinte, que independente se for M-arco, se for um arco, você tem que ficar atento para você não criar uma inclinação para o outro lado. Se você quer uma impacção, uma intrusão de corpo, é importante que do outro lado, mesmo que você não vá intruir, você segure, né? Então coloque mini implante com um amarrilho para poder segurar o outro lado enquanto você impacta esse, tá bom? Isso vai impedir que você perca o controle do outro lado, né? Do lado oposto do M-arco. Então, agora a localização vai depender, né? Você está precisando fazer uma intrusão só de um lado ou a impacção completa mesmo. Se for impacção mesmo completa, o posterior ou vai ficar entre molar e pré, ou entre os molares, ou
extraalveolar em crista infrazigomática. E os anteriores, já falei, entre pré-canino, ou entre pré-canino, entre canino lateral ou entre lateral e central. Vamos lá, só mais uma coisinha. Primeiro retrair inferior para depois fazer a mecânica superior, certo? Só concluindo, prof. Então, como você vai começar a impacção no fio retangular de aço, no arco superior, você pode fazer tudo junto, né? Você já ir ali fazendo o inferior junto com o superior, não tem problema. Você vai ter que começar todo mundo ali praticamente num fio retangular, mais calibroso, tá bom? Não vai causar, no caso de intrusão de hemiarco, né? O que a gente faz de impacção? A gente faz impacção ali 3 milímetros, 4 milímetros, 5 no máximo, e o giro que você promove, tá bom? É um giro que geralmente descomprime a área de articulação. Então você vê o que? Uma melhora na área articular, tá? Porque você descomprime a área articular, tá bom? Então você não tende a promover. Agora, é claro que uma paciente que está com algum sinal ou sintoma de disfunção, né, de DTM, o ideal é você primeiro tratar a DTM. Quer dizer, o ideal não, é regra, né? Você tem que tratar primeiro a DTM para depois você fazer qualquer tipo de abordagem ortodôntica, principalmente a nível de giro mandibular. Tá legal? Então, principalmente em giro mandibular. Ok? Agora, se você promove pouco giro, por exemplo, aquele paciente muito vertical, ele vai girar pouco a mandíbula. Então, a intrusão também pode gerar diminuição do espaço articular. Tá? Então, o paciente hiperdivergente, que é aquele paciente que a gente mais quer girar, é o paciente que gira menos. E aí você acaba diminuindo ali o espaço articular desse paciente. Tá? Então, tem que tomar esse devido cuidado com relação a isso aí. Tá bom? Mas um paciente sem sinal e sintoma, com espaço articular ok, não tem problema nenhum você fazer essa nossa impacção, porque ela representa pouca alteração na região articular. Beleza? Então, repara aqui, olha, que essa paciente, ela carece de um giro dessa mandíbula. Né? A mandíbula dela está insistindo aí para ser rotada. Beleza, galera? Então é isso. Nos vemos, então, amanhã aqui no Instagram, às 9h19, para falar de MARP. Beleza, galera? Até amanhã. Encontro vocês lá. Foi top. Flávia, boa sorte. Mas olha só, o paciente não faz exigência, não. Quem faz exigência somos nós. Beleza? Então, não deixa ela ficar cheio. Nem começou, ela já está querendo falar. Ah, eu não quero cirurgia. Ah, eu não quero extrair terceiro molar. Se coloca, se posicione com conhecimento, com segurança. O paciente entende. Entendeu? Você vai tirar ele ali de uma cirurgia. Tá bom? Beleza? Beijo grande aí, Flávia. Tudo de bom, galera. Valeu a participação de todos. Muito bom. Valeu. Um abraço aí, Ana. Um abraço, Aurélio. Um abraço, Flávio. Um abraço, Mari. Um abraço, Scarlett. Valeu, Renê. Um abraço. Tudo de bom para vocês e até amanhã.